Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Vereadores do Rio aprovam reforma tributária e a lei de diretrizes orçamentárias. Prefeitura sanciona projeto de lei que cria o Parque Sustentável da Gávea. E a Comissão de Esportes da Câmara do Rio faz vistoria no Parque Radical de Deodoro, área utilizada nas Olimpíadas de 2016. Não saia daí, a gente volta já. A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias falando da aprovação da reforma tributária encaminhada pela Prefeitura do Rio. Vamos direto ao plenário do Palácio Pedro Ernesto, onde está a repórter Simone Braga. Boa noite, Simone. Quais são as informações que você tem para a gente? Boa noite, Ingrid. Boa noite a todos que estão nos acompanhando na Rio TV Câmara. Essa reforma é muito importante para a cidade do Rio de Janeiro. Entre os objetivos estão não aumentar a questão dos tributos e dos impostos aqui na cidade e também dar um prêmio para quem tem o IPTU em dia. Isso também é muito importante. E outra questão é atrair investidores para o Rio de Janeiro, atrair novamente as empresas que acabaram saindo da cidade para investir em outros municípios aqui ao redor. Então, projeto importante, aprovado. Agora nós estivemos também acompanhando os trabalhos durante todo o dia no plenário e mais projetos foram importantes e aprovados, como a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2022, como nós vamos acompanhar agora na reportagem que fizemos. Na sessão extraordinária desta quinta-feira, foram discutidos projetos em primeira e segunda discussões. Os parlamentares aprovaram em primeira discussão o projeto de lei de autoria do vereador Tarcísio Mota, que trata da transparência de informações sobre a recuperação física e a adaptação de unidades escolares para que o retorno presencial seja seguro e que a população em geral e os profissionais de educação tenham acesso às informações. Um dos projetos importantes discutidos e aprovados durante a sessão plenária de hoje foi o projeto de lei de autoria do Poder Executivo, que trata das diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2022. A vereadora Rosa Fernandes, que é presidente da Comissão de Orçamento, falou sobre a importância das discussões e ressaltou o trabalho dos parlamentares, da comissão e da presidência da Casa. A Comissão de Orçamento tem como prática buscar o entendimento entre as propostas dos senhores vereadores e o entendimento do Executivo para acatar essas proposições. E nós conseguimos chegar a esse nível de entendimento. O que não é possível, a gente complementa, faz uma subemenda, com esse objetivo de acatar aquilo que os vereadores trazem de suas bases, daquilo que eles recebem de proposições, porque a gente precisa se aproximar cada vez mais da realidade da Lei de Diretriz Orçamentária. O projeto de Lei de Diretriz Orçamentária ela é fruto, na realidade, de várias audiências públicas realizadas pela Comissão de Finanças. Então, depois de uma série de audiências públicas que terminam justamente em reuniões, especificamente de análise das emendas dos vereadores, chegou ao plenário, então um acordo já construído e agora nós estamos aprovando a LDO para que a gente possa cumprir, inclusive, os trâmites regimentais e caberá agora o governo, se entender que tem alguma das emendas ali, caberá ou não que aconteça o veto. E pela primeira vez na história da Câmara Municipal do Rio, um vereador teve o mandato cassado. Jairinho, acusado de envolvimento na morte do enteado de 4 anos, perdeu o mandato parlamentar e ficou inelegível por 8 anos. A sessão durou cerca de 3 horas. Inicialmente falou o relator do Conselho de Ética, que leu o relatório favorável à cassação do mandato de Dr. Jairinho. Vale registrar a decisão da meritíssima juíza doutora Elizabeth Machado Louro ao converter prisão provisória em preventiva, destacando que o vereador Dr. Jairinho, sua companheira e sua defesa estariam utilizando artifícios escusos com a coação de testemunhas para impedir que as provas fossem produzidas contra o casal no âmbito da investigação. Eu, como pai de 2 filhas, não consigo imaginar a dor da perda de um filho. A morte do pequeno Henri Borel chocou a todos nós. De acordo com o rito, os vereadores tiveram 15 minutos para se manifestar. Não vamos julgar
criminalmente Dr. Jairinho, que é o nome político dele. Aqui não interessa se ele cometeu o crime hediondo ou não, apesar de todos os indícios desse ato terrível, abominável. Aqui nós não estamos fazendo um julgamento jurídico, e sim um julgamento em forma política, jurídica, um julgamento político por quebra de decoro parlamentar. Estou aqui com a minha consciência muito tranquila, de peito aberto, dizer que do início ao fim o nosso trabalho foi baseado com o pilar da justiça, da ética e da moral. A ética é o conjunto de valores pactuados pela sociedade como valores que devem ser seguidos por todos, mas que o agente público, que o parlamentar, aquele que representa a sociedade, não pode abrir mão deles em momento nenhum. Mas me corta o coração quando eu, só de imaginar o rosto de Vossa Excelência, presidente, quando eu sei que passa pela cabeça do senhor a possibilidade de perder o ente querido. O advogado de defesa tinha 2 horas para se manifestar, mas gastou muito menos tempo. Entre outras coisas, ele perguntou qual parlamentar ou funcionário da Câmara Municipal tinha sido agredido ou maltratado por Dr. Jairinho. O advogado afirmou ainda que não se podia falar em quebra do decoro parlamentar. Não existem provas inequívocas dos fatos imputados a indicar os elementos de autoria e materialidade da prática do delito. Algum de vocês viram algum vídeo do Jairinho torturando? Do Jairinho dando uma banda contra o menino Henrique? O advogado também comparou o processo de cassação do vereador com os 4 processos da Operação Lava Jato que tramitavam contra o ex-presidente Lula e que agora terão que ser refeitos por decisão do Supremo Tribunal Federal. O presidente Lula perdeu Dona Marisa, foi achincalhado, perdeu a eleição e hoje se chegou à conclusão que o processo era todo ilegal. Na sequência, os parlamentares iniciaram a votação. Doutor Jairinho foi cassado por unanimidade. Dos 51 parlamentares, 2 não puderam participar. O próprio doutor Jairinho e doutor Gilberto, que está de licença médica. O ex-vereador está inelegível por 8 anos. Se ele continuasse aqui, seria uma desmoralização total deste parlamento. Ele é um mau exemplo para a sociedade e nós, parlamentares, nós que temos o voto popular, que representamos o povo, temos obrigação de dar exemplo em todas as nossas atitudes. E o presidente da Câmara Municipal, Carlos Caiado, participou da criação do Parque Sustentável da Gávea, projeto de lei aprovado pelos vereadores e sancionado pelo prefeito Eduardo Paes nesta quinta-feira. No local, onde estava abandonado há mais de 35 anos, será aberto um espaço privado, mas com acesso público, que inclui lojas, apartamentos e uma área de preservação ambiental. Tudo pago pela iniciativa privada. Renê mora na Gávea há anos. Um bairro de alta classe média, com IDH enorme, com um terreno desse abandonado. No terreno de 25 mil metros quadrados, funcionou uma fábrica há 35 anos. Um projeto de lei que cria o Parque Sustentável da Gávea, aprovado na Câmara dos Vereadores, foi sancionado pelo prefeito Eduardo Paes nesta quinta-feira. A gente possa ter esse espaço recuperado, devolvido à população, com empreendimento imobiliário que vai pagar imposto, vai pagar IPTU, vai pagar ISS e ter, ao mesmo tempo, uma área pública a ser utilizada pela população. O presidente da Casa Legislativa, vereador Carlos Caiado, e outros parlamentares participaram da cerimônia. Aqui é um modelo a ser seguido na cidade toda, um parque sustentável, construído pela iniciativa privada, e que a Câmara, aprovando essa legislação, dá a possibilidade de a sociedade poder desfrutar de uma área pública, uma área ambiental, dentro de um bairro
importantíssimo em nossa cidade, que é o bairro da Gávea. Nós conseguimos, sem qualquer investimento, sem nenhum investimento do poder público, apenas da iniciativa privada, conseguir viabilizar um empreendimento que vai gerar empregos e que vai ter acesso ao público de forma garantida a toda a população. A expectativa para o início das obras do parque é já no primeiro semestre do ano que vem. O valor estimado da obra é de cerca de 200 milhões de reais, que serão totalmente pagos pela iniciativa privada. Vai ter um custo de manutenção futuro, que é o pai da contrapartida, em torno de 50 mil reais, que é a manutenção do parque, da segurança, para a população poder entrar 6 dias na semana, 10 horas por dia. De acordo com a proposta, o terreno é um espaço de propriedade privada, onde funcionarão lojas, salas comerciais e residenciais, além da manutenção de uma área de preservação ambiental aberta ao público. É muito comum, na verdade, até no passado da cidade, que são as galerias, né? De certo modo, é uma galeria que sem um prédio em cima. E esse é um instrumento fundamental, por exemplo, para a nossa zona norte da cidade, onde a gente possa, então, adensar e, ao mesmo tempo, criar espaço público em propriedade privada. O projeto do Poder Executivo foi amplamente debatido na Câmara em reuniões e audiências públicas. A gente vive uma situação dramática sobre os vazios urbanos. A gente precisa cada vez mais provocar esse debate na Câmara de Vereadores. E essa solução aqui, na minha opinião, ela é emblemática, exemplar para toda a cidade. Peguei esse final de segundo tempo, mas felizmente consegui ter uma participação muito ativa, colocamos boas emendas e o projeto ficou ainda melhor. A Guarda Municipal divulgou um balanço das ações de fiscalização das medidas restritivas contra a Covid-19 na cidade no primeiro semestre de 2021. Entre janeiro e junho desse ano, mais de 5 mil multas sanitárias foram aplicadas. As ações são coordenadas pela Secretaria Municipal de Ordem Pública e contam também com a Vigilância Sanitária. Até o dia 5 de junho, foram registradas 5.280 infrações. Dessas, 87%, ou mais de 4.600, foram por falta do uso de máscaras em vias públicas ou no interior de estabelecimentos. Desde o início das ações de fiscalização, em junho do ano passado, já foram aplicadas 14.500 multas. E quem for flagrado sem máscara pode pagar multa de R$ 562 vinculada ao CPF. No caso de estabelecimentos que desobedecerem às medidas estipuladas no decreto da Prefeitura, pode pagar entre R$ 2.000 e R$ 50.000, dependendo da infração cometida. E você vai ver no próximo bloco. Comissão de Esportes da Câmara faz vistoria no Parque Radical de Realengo. Foi assinado hoje no Museu do Amanhã um pacto de cooperação para combater a violência contra a mulher. O objetivo é estabelecer ações integradas de enfrentamento a todos os tipos de violência, doméstica, comunitária, institucional e política. O pacto é uma iniciativa da Secretaria Especial de Políticas e Promoção para a Mulher, em parceria com diversas instituições, como a Câmara Municipal do Rio, o Tribunal de Justiça do Estado, a Defensoria Pública, o Ministério Público, a OAB-RJ, além das polícias civil e militar e da Guarda Municipal. De acordo com dados do ISP, uma mulher é morta na cidade a cada 3,8 dias e a cada 6 horas uma mulher é violentada. Em 59% das ocorrências, o crime acontece na residência da vítima e a maioria das vítimas são mulheres negras. Nós estamos falando aqui de dados muito concretos. Raça e gênero são elementos que caminham todos os dias. Nós somos um país que teve o sistema escravocrata, um dos mais cruéis do mundo, o último a abolir a escravidão. E é por isso que é importante, quando a gente está falando de mulheres, sempre ressaltar que nós, mulheres negras, precisamos construir o amanhã, para nós, a partir de nós e ao lado de todas as outras diversidades de mulheres. Dentre os cerca de 20 objetivos do pacto, destacam-se a criação do Fórum Municipal Permanente de Enfrentamento às Violências contra as Mulheres, fortalecimento de canais de atendimento, informação e denúncia, a implementação do dossiê Mulher Carioca, que busca agrupar os dados de violência contra a mulher e de gênero na cidade, qualificação de servidores e criação de protocolos para o atendimento especializado nos serviços públicos. E eu entendo que ou a gente empodera, ou a gente traz o tema e essa pauta de forma muito presente e ativa, ou é óbvio, pela nossa própria formação, pela cultura, pelas nossas características,
fica muito difícil a gente tratar do tema ou lembrar do tema com a frequência que ele merece ser lembrado. O pacto pretende tornar o Rio de Janeiro uma referência em equidade de gênero e já tem ações em andamento, como a notificação de casos de violência obstétrica pelo 1746. Estão previstos ainda 2 novos centros especializados em atendimento à mulher e a capacitação dos servidores. As reuniões do Fórum Permanente com todos os entes do pacto serão iniciadas em agosto. A vice-presidente da Câmara Municipal do Rio, vereadora Tânia Bastos, destacou a importância do projeto para a promoção do respeito e da igualdade, lembrando ainda da criação em 2009 da Comissão Permanente da Mulher no Legislativo Carioca, que presidiu por 8 anos. Tenho, assim, uma imensa satisfação de ter participado lá do início, quando a Câmara Municipal criou a Comissão Permanente de Defesa da Mulher. Também, ainda no governo Eduardo Paes, nós tivemos a criação do CODIM, onde também a Câmara votou o Conselho Municipal de Defesa da Mulher. Todos esses entes que nós estamos aqui falando é justamente para mostrar para a sociedade o quanto nós temos nos preocupado com relação a esse problema da violência doméstica na nossa cidade. E a Prefeitura do Rio anunciou uma nova aceleração no calendário de vacinação contra o coronavírus. A repórter Simone Braga está ao vivo e tem as informações. Simone, qual a previsão de imunização agora? Conta pra gente. Ingrid, agora a Prefeitura pretende imunizar todos os cariocas com 18 anos ou mais até meados de agosto. A previsão inicial era de vacinar todos os adultos até o dia 31 de agosto, mas com a chegada das novas doses das vacinas, foi possível antecipar em 20 dias essa conclusão. E também em agosto, a Prefeitura pretende dar início à vacinação dos adolescentes. Mas um alerta, amanhã é dia de vacinação também. E dia de vacinação para as pessoas com 43 anos. Então, não se vacinou? Tem 43 anos, vai lá, corre no posto de saúde mais próximo da sua casa e se vacine. Ingrid, com você. Obrigada, Simone. E a Comissão de Esportes da Câmara vistoriou nesta quinta-feira as instalações do Parque Radical de Deodoro. O objetivo foi identificar o estado de conservação das estruturas e dos aparelhos para uma melhor utilização da área pela população carioca. Maria Helena tem 11 anos e mora pertinho do Parque Radical de Deodoro. Sempre foi apaixonada por esportes aquáticos e agora pode fazer canoagem. Eu gosto mesmo disso aqui, de esporte aquático. Então começou faz pouco tempo, mas eu já percebi que é algo que eu gosto muito e talvez eu leve isso futuramente para minha carreira profissional. Helenice é mãe de Maria Helena e também usa o espaço para fazer caminhadas. É um lugar maravilhoso. Antes da pandemia nós fazíamos hidroginástica, natação e agora aos pouquinhos está retornando as atividades aqui no parque. O parque, construído para os Jogos Olímpicos de 2016, tem uma vasta área de lazer, a segunda maior da cidade, ficando atrás apenas do Parque do Flamengo. Chegou a ficar fechado por 6 meses. Com reabertura, foram inauguradas a escola de canoagem e o espaço de apoio aos ciclistas. A Comissão de Esportes da Câmara esteve nesta quinta-feira no Parque Radical. O objetivo foi identificar o estado de conservação das estruturas e dos aparelhos. Hoje nós estamos aqui no Parque Radical. Eu não posso deixar de elogiar os profissionais que estão aqui trabalhando, se dedicando, se doando para poder entregar para a população o melhor possível. A Comissão de Esportes vem fazendo uma série de vistorias desde 2017 nos palcos que sediaram as Olimpíadas de 2016. Aqui em Deodoro, a comissão cobrou mais investimentos em áreas como a pista de BMX, que está assim. A gente vê aqui no BMX um largado olímpico ainda. Então a gente vai cobrar a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro para que transforme esse largado olímpico em legado olímpico de fato. Foram milhões de investimento aqui nesse local, então o que a gente espera como representante da população é ter de volta aqui um legado olímpico de fato na pista de BMX. O nosso secretário Guilherme Schleder, ele fez uma parceria com a Federação de Ciclismo e está sob a responsabilidade deles reativar aquela pista, entendeu? Então com essa parceria eles ficaram de reativar essa pista de BMX e entregar para a gente. A população espera desfrutar do legado olímpico. É muito legal ter, sabe, um lugar perto de você
que você sempre tem ali à sua disposição, sabe? Então eu acho esse parque aqui muito interessante por isso. Segundo a Secretaria Municipal de Esportes, a atual gestão do prefeito Eduardo Paes recebeu a pista de BMX do Parque Radical de Deodoro totalmente deteriorada e assinou parceria com a Federação de Bicicross, que ficou responsável por captar investidores para a reforma. E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe nossa programação em câmara.rio e também nas redes sociais. A seguir, você assiste ao programa Câmara Rio Entrevista. Obrigada pela companhia. Até a próxima.